Bem, essa aqui é a nossa segunda aula de revisão, né, dos conteúdos que a gente viu do começo do ano para cá. Hoje nós vamos revisar aí a Primeira Guerra Mundial. Bom, numa das nossas aulas passadas, nós vimos aí que fatores levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Nós vimos que foram vários. Cabe destacar aqui o imperialismo, né? O que foi o imperialismo? Foi uma competição comercial, uma competição geopolítica, né, entre as potências industriais europeias, o parque industrial francês competindo com o parque industrial inglês, que por sua vez competia com o parque industrial da Alemanha recém-unificada, e também a questão do domínio, né, que várias potências europeias exerceram sobre áreas do continente asiático e do continente africano. Também havia uma disputa, né, em relação à maior área possível desses territórios aí, onde essas potências europeias pudessem expandir a sua zona de influência. E isso ocorreu porque essas regiões eram importantes regiões fornecedoras de matéria-prima barata, ao mesmo tempo que também eram mercados que iriam consumir as mercadorias manufaturadas europeias. Então isso também acirrou os ânimos aí, gerou essa competição muito forte entre as potências industriais europeias. A questão do nacionalismo também, não é, pessoal? Nós estamos vivendo aqui o século XIX, o auge da formação dos Estados-nação, e um componente básico dos Estados-nação era a questão do nacionalismo, da valorização da sua cultura, da idealização do seu folclore, da sua língua, o seu povo é o melhor, o seu povo tem as maiores qualidades. Então, esse nacionalismo aí, ele vai também, dele vai derivar um nacionalismo. E ainda aquele conceito de guerra um pouco idealizado, e que nós vamos ver que durante a Primeira Guerra vai cair um pouco por terra isso aí, porque na realidade a Primeira Guerra ela foi uma grande carnificina. Nós temos também a questão do pan-germanismo, do pan-eslavismo, que eu já expliquei nas aulas anteriores, que foram ideários que contribuíram também para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, dentre outros fatores. Nós vimos também nas aulas passadas que o fato que deu início, que deu o pontapé inicial aos conflitos da Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato, né, do arquiduque Francisco Ferdinando lá em Sarajevo, por um rapaz de uma organização sérvia nacionalista que queria a independência da região dos Balcãs, que eu falei para vocês que era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Então, quando ocorre o assassinato do arquiduque, a Rússia, por exemplo, se coloca imediatamente ao lado da Sérvia. E vamos lembrar que a política de alianças, né? Então a gente tem aí a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, França e Rússia. Então a Rússia se coloca ao lado da Sérvia, a França apoia a Rússia, né? E aí começa o conflito. Do outro lado, quem é que vai se colocar a favor do Império Austro-Húngaro? Porque lembrem que o Francisco Ferdinando era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, a Itália vai se colocar, né, ao lado do Império Austro-Húngaro e a Alemanha, o Império Alemão recém-formado. Então, a partir daí, começam os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, ela tem basicamente duas fases, né? A Guerra de Movimento, que vai de 1914 a 1915, e a Guerra de Trincheiras, que vai de 1915 a 1918. O que foi essa Guerra de Movimento? A guerra de movimento é porque no início, né, nos primeiros meses, no primeiro ano do conflito, as tropas conseguiam avançar, né? Ainda houve algumas batalhas onde os soldados montavam a cavalo, usavam espada, né? Usavam ainda o sabre, que é aquela espécie de espingarda com um sabre na ponta, uma faca, né?
Só que à medida que a tecnologia foi entrando no conflito, eu expliquei para vocês que todas aquelas inovações tecnológicas do da segunda metade do século XIX e começo do século XX vão entrar, vão ser incorporadas na máquina de guerra. Então a gente vai ter aí o uso das metralhadoras, os aviões como máquinas de guerra, vão acoplar metralhadoras e bombas nos aviões, eles vão se transformar em máquinas de guerra. Os encouraçados, os navios, né, os navios de guerra da época, mais resistentes, também equipados com canhões e tal, uma artilharia pesada. Nós vamos ter canhões mais potentes, que vão atirar balas a uma distância maior. Nós vamos ter os gases venenosos, lança-chamas, etc. Então, essa tecnologia, quando entra no conflito, ela vai mudar as dinâmicas do conflito. Então a gente vai sair da fase de guerra de movimento, onde as tropas elas iam avançando ali, conquistando territórios e avançando nos seus propósitos, né? A gente tem ali algumas. A Alemanha invade a Bélgica para atingir o território francês. Então, a gente tem, né, aí vão começar a aparecer as trincheiras. À medida que a tecnologia é incorporada nos conflitos, vão começar a se cavar as trincheiras, que no auge da guerra, essas trincheiras elas ocupavam quilômetros e quilômetros, né, do território europeu. Por que as trincheiras? Porque o combate corpo a corpo foi diminuindo, porque com o advento da metralhadora, dos gases venenosos, as pessoas precisavam, os soldados precisavam de uma nova estratégia. Então eles vão se abrigar nas trincheiras e o avanço vai ser mais lento, né? Isso é retratado em vários filmes, em muitos filmes. Inclusive o último filme que vale a gente mencionar aqui, espetacular, foi o filme 1917, muito bom, muito bem realizado, que ele mostra bastante como era esse cotidiano durante a Primeira Guerra Mundial. Então, eu mencionei, pessoal, que a Tríplice Entente era composta, né, por Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança pelo Império Austro-Húngaro, Itália e Império Alemão. Ocorre que no desenrolar do conflito vão acontecer algumas mudanças aí nesses blocos de países. A Itália vai sair em 1915, né, da Tríplice Aliança, e em 1917 a Rússia, o Império Russo, também vai sair da Entente. Por quê? Ora, nós estudamos, vocês sabem que em 1917 vai eclodir a Revolução Russa, né, no Império Russo. E por que que aconteceu a Revolução Russa? A Rússia era um país extremamente anacrônico, né? Ela entra no século XX ainda com raízes muito fortes em estruturas quase que medievais, né? A maior parte das pessoas trabalhavam no campo, era um trabalho praticamente servil, que lembrava, né, aquele tipo de trabalho existente na Idade Média. Uma concentração de terras gigantesca nas mãos das elites russas, né, dos nobres da Igreja Cristã Ortodoxa. Enfim, um país muito desigual, extremamente anacrônico. As ideias de Karl Marx penetrando com muita força no campesinato e na classe operária que existia ali nas cidades de São Petersburgo e Moscou, basicamente. Então as pessoas começam. O czar Nicolau II, muito autoritário, né, foi criado dentro dessa estrutura, então não enxergava o vento das mudanças, né? Então houve uma série de atritos entre a população e as forças imperiais, até que em 1917 eclode a Revolução Russa. E por esse motivo, guerra é uma coisa muito dispendiosa, e por esse motivo, a Rússia, vivendo esse conflito, essa guerra civil no seu próprio território, ela se retira da Primeira Guerra Mundial. Bom, aqui, pessoal, eu coloquei um mapa mental para facilitar aí que vocês, a aprendizagem de vocês dos principais tópicos desse conteúdo. E aí nós vamos encerrar aqui e eu vou falar rapidamente sobre algumas das consequências do final desse conflito. A gente vai ter o que ao final da Primeira Guerra Mundial? Uma Europa arrasada,
né? Uma Europa extremamente debilitada por conta da destruição que os conflitos causaram, um déficit da população masculina muito grande. Outra coisa importantíssima que a gente tem aí nesse contexto, os Estados Unidos ascendendo como nova potência mundial, inclusive depois, no período entre guerras, a gente vai ter os Estados Unidos emprestando dinheiro para o processo de reconstrução de muitos países europeus, certo? E cabe aqui a gente citar o Tratado de Versalhes, de 1919, né, feito um pouco depois do final do conflito, que foi em 1918, e cabe aqui a gente ressaltar que vai ocorrer a devolução da Alsácia-Lorena para a França. Lembrem que na Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu ali entre 1870 e 1871, a Alemanha vai vencer o conflito, né, que na época era Prússia, e vai anexar o território da Alsácia-Lorena. A França vai ficar com esse revanchismo, inclusive esse revanchismo francês vai ser um dos motivos também que vai detonar a Primeira Guerra Mundial. Mas aí, em 1919, como forma de punição à Alemanha, esse território é devolvido para a França. A Alemanha também vai ser penalizada com o pagamento de uma multa exorbitante. Então isso vai debilitar muito a economia e as finanças alemãs, certo? E também isso aí vai causar um sentimento de revanchismo, de vingança na Alemanha, que também vai ser um dos motivos para a eclosão lá na frente da Segunda Guerra Mundial. Outro ponto que cabe a gente ressaltar aqui é a criação da Liga das Nações, uma espécie de precursor aí da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial é considerada por muitos, por exemplo, pelo historiador Eric Hobsbawm, um historiador inglês, como de fato a Primeira Guerra Mundial ela inaugura o fim do século XIX. Porque a Belle Époque, ali do século XIX, ela chega ainda nas primeiras décadas do século XX, aquele otimismo, aquele progresso econômico, aquele progresso tecnológico, e a Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, ela vai quebrar, né, todo esse imaginário da Belle Époque. Então, pessoal, a violência, a destruição, a carnificina da Primeira Guerra Mundial, ela vai ensejar aí a criação da Liga das Nações, numa tentativa de criar um órgão que pacificasse, que mediasse e que evitasse o surgimento de um outro conflito nos moldes do que foi a Primeira Guerra Mundial.